Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Conclusão. Eu sou Flávio Torresi e aqui comigo A Valquíria Saboia. o programa Conclusão hoje traz um assunto palpitante, um assunto que interessa para muita gente. A verdade, para nós advogados, uma ferramenta de trabalho e para pessoas da vida num contexto geral, é uma ferramenta diariamente usada. Hoje temos aqui, nos nossos estúdios, o professor Ricardo Ligiera. Professor Ricardo Ligiera, ele é advogado militante em São Paulo e em Itapetininga, na área de direito de família, mas também ele fala de oratória forense, e é esse o assunto que ele vai nos trazer hoje. Tudo bem, doutor? Como vai? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, doutor Flávio, um prazer é meu estar aqui com o doutor, com a doutora Valquíria, uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Outro vai. Doutora, oratória forense, mas segundo já estávamos aqui nos bastidores num bate-papo, a preocupação posso chamar de você? Por favor. A preocupação tua não é aquela oratória resumida num conjunto de técnicas para o profissional usar como se fosse uma ferramenta. Você tem um pensamento além da oratória, né? Até porque eu vi pelo seu currículo, além da área jurídica, você é psicanalista também. E eu acho que isso deu um outro viés no contexto da oratória. Você pode explicar um pouco para a gente como é que você administra isso, como é que você propaga esse tipo de oratória? Claro. Eu iniciei estudando e ensinando oratória, e isso já há mais de 30 anos, há 35 anos para ser mais exato. E há cerca de uns 13 anos, mais ou menos, eu quis levar isso para a OAB. Então nós criamos uma oficina de trabalho, que denominamos de oficina de oratória, que era exatamente o ambiente que os advogados aperfeiçoarem sua comunicação, os estudantes de direito também aprenderem a se comunicar melhor. E sabe que foi na OAB que eu comecei a perceber que não adiantava apenas a gente ensinar técnica. Até então eu era muito técnico. Vamos estudar aquele conjunto de procedimentos, de técnicas, fazer os exercícios que ajudem o advogado, o estudante de direito a se comunicar melhor. Mas aconteceu uma coisa curiosa, Flávio. Algumas pessoas conseguem falar bem, aprendendo técnica, treinando. Outras não conseguem. Algumas a gente percebia que elas travavam. Não adiantava ensinar técnica. Isso começou realmente a me intrigar. Por que a técnica funciona para um, mas não funciona para outro? O que será que acontece? E é que eu fui me interessando cada vez mais pelo estudo do ser humano, da psicologia. Aí entra a parte da psicoterapia também. E para procurar entender por que algumas pessoas simplesmente não conseguiam falar em público. Questões relacionadas ao medo, à insegurança, à ansiedade, ao excesso de estresse. Aí eu comecei a perceber que a oratória ela vai muito além do que apenas a técnica para falar bem. Como que a gente costuma descrever oratória? Oratória é a arte do bem dizer. É também, não é só isso. Isso é muito pouco para oratória. A oratória é parte da comunicação. E o ser humano ele depende da comunicação. Nós dependemos o tempo todo das interações sociais. A nossa sobrevivência nesse planeta depende disso. Da convivência, da vida em grupo. E certamente, quando a gente se comunica melhor, a gente se sente mais seguro, a gente consegue melhores relacionamentos. Então, oratória é vida. Oratória não é só falar bem, não. Oratória é vida. Oratória é talvez um conjunto de técnicas que nos deem mais segurança, assertividade e que nos ajude, então, a levar uma vida com mais significado, porque a gente se comunica melhor, a gente se dá melhor com as pessoas. Então, por isso que eu digo, é simplesmente parte da comunicação, talvez uma comunicação um pouquinho mais formal, especialmente quando a gente fala em oratória forense, nos âmbitos forenses, dos tribunais, dos fóruns, mas, em resumo, é comunicação. Não passa disso. Uma boa comunicação. Isso é interessante, né? Porque tem muita gente que fala, não tem talento para falar. Mas se olhar por esse viés que você está falando, de repente o talento está escondido atrás de uma série de coisas que, uma vez descobertas e trabalhadas, emerge, então, o verdadeiro talento para a comunicação de uma forma geral. Né? Sem dúvida, né? Por isso que todo professor de oratória gosta de dizer isso, que oratória não é uma questão de
de nascer com uma tal habilidade, não é um dom. Sim. É treinamento, é técnica, é muito esforço, é a prática, né? Sem dúvida nenhuma é a prática. Mas ainda assim, algumas pessoas não conseguem. Nem com prática, nem com treinamentos não conseguem. E é isso que me intrigava. Eu gosto de desafios. Então, eu comecei a perceber, dentro da própria UAB, isso já após muitos anos, que eu precisava ir além, que eu precisava cuidar mais do ser humano. Não era só uma questão de ensinar alguma técnica, não é só uma questão formal. Não, tinha algo mais profundo do ser humano que eu precisava compreender. Agora eu ouvi o doutor falando sobre medo. Teve um caso de um rapaz que ganhou uma bolsa 100% de medicina numa faculdade. Ele começou a cursar e ele morria de medo de falar na frente, apresentar o trabalho. O que aconteceu? Ele não quis mais, ele largou pelo medo de ter que fazer apresentação de trabalho. Então eu queria que o doutor explicasse como lidar com esse medo, né, de falar em público, né? No caso desse cara, ele desistiu da faculdade que ele mais sonhava porque tinha que falar em público. Olha que coisa triste, né? É tão difícil ingressar numa faculdade e aí a pessoa... É um curso tão nobre assim. Por conta disso. E no direito, então... No direito. Que a gente precisa se comunicar todo momento. Tem um juiz que uma vez disse o seguinte, que advogado que não sabe falar é como o peixe que não sabe nadar. Né? Nasceu fadado ao insucesso, porque não tem como exercer a advocacia se não sabe se comunicar. Mas o medo é um dos problemas, Valquíria, que as pessoas enfrentam. Na verdade, o medo é um nome que a gente dá a uma reação fisiológica, a algo que a gente sente. O que você chama de medo, talvez para mim tivesse outro nome, eu chamaria de ansiedade, o Flávio talvez chamaria de estresse, de preocupação, outra pessoa vai chamar de pânico, outro de pavor, outro de desconforto, outro de preocupação. O que é o medo, na verdade? É um nome que a gente dá, mas é uma emoção. Tá? A emoção é uma reação fisiológica. A emoção é algo que a gente está sentindo aqui, às vezes não sabe explicar muito bem, então a gente quer dar uma palavra para dizer, eu tenho medo. As pessoas começam a se rotular e a dizer, eu tenho medo de falar em público, eu sou ansioso, eu tenho tal dificuldade, eu sou envergonhado, eu sou introvertido. São formas da gente tentar explicar o que acontece com o ser humano. Tá? Mas o medo em si é uma reação perfeitamente normal e necessária, até um mecanismo de sobrevivência. Sim. Nós estamos aqui nesse planeta hoje é porque nós somos descendentes de pessoas que tiveram medo e sobreviveram, porque os corajosos morreram a maioria. Saíram para enfrentar os animais. Observação. Né? Saíram para animar os animais ferozes ali e morriam. Agora aquele que era mais precavido, aquele que era mais cuidadoso, que tinha medo, esse sobreviveu. Então nós somos descendentes dos medrosos, vamos dizer assim. Mas dos medrosos corajosos, porque enfrentaram a vida e levaram adiante a sua descendência. Então o medo, eu costumo dizer que é uma coisa boa. O problema não é o medo. O problema é o medo exacerbado, é a falta de controle. É aquela situação em que a pessoa, ela não apenas tem medo, ela entra numa situação de pânico, ela trava, não ela chora, tem o famoso branco, ela esquece o próprio nome. Né? Se bobear, ela não sabe nem onde ela está e o que ela está fazendo. E é claro que existem técnicas. A psicologia vai trabalhar, e dependendo da área da psicologia, vai trabalhar com um determinado tipo de técnica. A TCC, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, vai trabalhar com estratégias expositivas, que são muito boas. Os cursos de oratória também ajudam nisso, a pessoa vai se expondo gradualmente. Aquilo que se chama, por exemplo, de dessensibilização sistemática. A pessoa tem um medo porque não se sente confortável em falar diante de determinada situação, porque ela não tem o costume daquilo. A primeira vez é difícil. Mas se a pessoa for, aos poucos, sendo exposta àquele estímulo aversivo, que é o olhar do público, que é a situação que para ela gera ansiedade, que gera medo, conforme ela vai sendo exposta de forma controlada, por isso que a gente fala uma dessensibilização, que vai dessensibilizando. Sim. E sistemática, porque é algo que leva em consideração todo um contexto, aos pouquinhos, e a pessoa melhora. Então, resolveu o problema dela? Aí eu vou dizer algo a vocês que talvez surpreenda. Vocês, os amigos que estão nos assistindo, geralmente não. Não resolve o problema de forma definitiva. Tá? Porque
E aí, com todo respeito, né, a terapia cognitivo-comportamental, que tem muitas técnicas que são muito úteis. E como eu falei, toda terapia, toda guia terapêutica tem sua utilidade. Eu estudei algumas delas, eu tenho formações, por exemplo, em psicanálise, mas dificilmente utilizo a psicanálise. Hoje eu trabalho com outro tipo de terapia, uma terapia breve, que é uma terapia profunda e procura realmente entrar no âmago da alma humana. O que acontece com aquela pessoa? E as pessoas que me procuram, geralmente por medo, Valquíria, o que a gente descobre? O problema não é o medo. É um tipo de terapia que a gente diz, o problema nunca é o problema. E às vezes a gente se surpreende de perceber que aquilo que a pessoa chama de medo, na verdade, tem outra origem. Tem uma causa subjacente que não tem nada a ver com medo de falar em público. Pode estar relacionado, por exemplo, a um conflito interno que decorre de uma relação familiar, de amigos, de experiência, de vida, não necessariamente um trauma. Isso talvez não seja um medo, uma vergonha, por exemplo. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que é só uma outra denominação. Eu vou dizer que normalmente não tem nada a ver com medo de falar em público. A gente vai utilizando técnicas que são úteis, não vou dizer que não são úteis. A gente tem uma série de técnicas que são úteis para enfrentar o medo, por exemplo. Tá? A própria respiração, a calma. Mas, neurocientificamente, a gente vai estimular o nosso sistema nervoso que nos mantém no estado de relaxamento, né? Porque é o sistema nervoso simpático que acaba disparando as amígdalas cerebrais, acaba disparando essa reação de luta e fuga. É isso que a gente chama, essa reação fisiológica ou biológica que a gente vai denominar de medo. Mas, brincando, o que eu costumo dizer é que o nosso sistema nervoso simpático não é tão simpático assim, porque ele querendo nos proteger, ele nos coloca numa situação muito difícil. E aí a gente precisa esperar o sistema nervoso parasimpático, que vai exatamente produzir aquela sensação de calma, de relaxamento, de segurança. Então tem técnicas de respiração, técnicas de mindfulness, técnicas de diversas que a própria terapia cognitivo-comportamental utiliza, que vai ajudar. Não estou dizendo que não ajuda, Sim, todas sim. elas ajudam, tudo ajuda. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, normalmente, o problema nunca está relacionado apenas ao medo de falar em público. Entendi. Tá? Mas talvez a um conflito interno que a pessoa tem e ela não consegue resolver aquele conflito, ela se sente rasgada, porque ela quer uma coisa, mas o organismo dela ela sente que para sobreviver teria que fazer outra, e aí a pessoa se sente cisalhada, rasgada. Aí quando ela não aguenta, ela sofre. E quando existe o sofrimento, aí é que a gente entra não apenas com a técnica, mas de olhar o ser humano de uma forma integral. Por que esse ser humano está sofrendo? O medo é normal. Por esse medo exacerbado que nos faz sofrer, aí não é interessante. Aí não é. Eu, por exemplo, tenho eu não sei se às vezes a pessoa tem medo do julgamento. Eu tô aqui falando, o que a outra vai pensar? Mas aí, por exemplo, eu tenho mais, assim, eu fico mais relaxada quando não é o pessoal do direito. Se for do direito, parece que trava um pouco. Não sei se é... Um ambiente mais formal. Exato, talvez, né? Já é próprio se sentir julgado. Exato, você já fica assim... Por exemplo, eu vou falar de julgamento. Se você falar com o pessoal, por exemplo, da moda, de uma outra faculdade, de um aluno, tal, que não conhece o tema, parece que agora, pro direito, parece que... Vontade, né? E o direito é excessivamente formal. Sim. E o próprio ambiente forense é aquilo. O que é? O juiz. Representa Intimida. o julgamento. Então, quando eu estou fazendo a defesa, por exemplo, de um cliente, eu sei que da minha sustentação oral poderá resultar a absolvição ou a condenação de alguém. A perda de um patrimônio, a entrega de um filho a uma pessoa que não está capacitada para exercer a guarda, por exemplo. Então, a gente está falando de vidas. E existe uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu digo, o advogado tem que ter medo. Aquela pessoa que fala que não tem medo nenhum, na verdade, ele é um irresponsável, porque a gente tem que ter medo. Só que até que ponto vai o medo saudável e até que ponto vem aquilo que a gente denominaria de disfuncional. Eu entendo que todo medo é funcional, todo medo tem um propósito, toda emoção tem um propósito. Mas a partir da hora que aquilo começa a atrapalhar a nossa vida, e me parece que o ambiente forense ele é muito propício a isso. Exato, já fica... Julgado. E julgado não é só pelo outro, não. Não é o que o outro vai falar de mim, é como eu me julgo, como eu me vejo. Exato. É aquela mania que a gente tem hoje
perfeccionismo, as pessoas parecem sempre lindas, sempre maravilhosas. As pessoas sempre querem revelar nas redes sociais o melhor delas. Ninguém quer apresentar os seus defeitos, as suas dificuldades. Ninguém quer se tornar um meme e ser objeto de ridicularização. Sim. Então, é claro, é normal. Até certo ponto a gente tem medo. Junta a responsabilidade pela vida do outro. Claro que tem medo. Mas para tudo existe uma forma de se lidar e minorar, então, essa angústia que o mundo sofre. O problema é esse. Se for o medo para que eu me prepare, para que eu estude, para que eu seja responsável, está tudo bem. Agora, aquele medo que me faz sofrer, aí não, ninguém precisa sofrer. Já é muito menos para exercer a profissão. Exatamente. Você me remeteu muito aqui ao comecinho de carreira, né? Os primeiros júris e tal do mais. Você já fala de julgamento, o primeiro a se auto-julgar é você que está começando. Você também tem lá um conselho de sentença que além do réu vai julgar você. Você tem o juiz também te observando e você tem um promotor que vai fazer de tudo para te derrubar. E as consequências podem ser drásticas. E as consequências podem ser drásticas. Você pensa, pô, todo começo de carreira, aquele promotor que está lá já deve estar aí falando todos os dias há mais de 30 anos e como é que eu saio dessa? Pois é. Mas aí que a gente entende bem essa parte psicológica, né? De como vai se assentando, de como vai se trazendo, de como a gente vai se segurando de recursos, né? Para chegar num ponto de vista desse. E agora o que você me falou de muito interessante aí é que geralmente a origem desse medo ela está deslocada para um outro lugar, né? É só a ponta do iceberg, é esse medo que aparece, né? Seria mais o quê? Problemas de infância, problemas de convivência. Sabe que, Flávio, muitas pessoas pensam assim, mas é por causa de um trauma que eu sofri. Meu medo é porque na escola, no ensino fundamental, eu fui apresentar um trabalho, aí os coleguinhas deram risada de mim, e aí eu fiquei traumatizado, desde então eu não consegui mais falar. Mas por que a risada dos colegas repercutiu, a risada repercutiu naquela pessoa de uma maneira, mas em outra não. Não sei se me entende. Então o problema não foi a risada, não foi a situação vexatória, porque todos nós passamos por situações vexatórias. Sim. Mas as pessoas elas começam o quê? Elas inventam uma narrativa coerente da própria vida, da própria existência. E a gente vai repetindo aquilo. Então eu poderia dizer para você, não, mas é porque na verdade eu sou uma pessoa introvertida, porque eu sou tímido. E eu vou contar a minha historinha. E eu conto para você, e eu conto para a Valquíria, e eu conto para outra pessoa, e vou repetindo aquela narrativa. E eu passo a acreditar naquilo. Tá? Que o meu medo é por causa de um trauma. E às vezes não tem nada a ver com aquilo. Às vezes aquilo se deve a uma insegurança, resultado de um conflito familiar, porque no fundo o que me falta é uma segurança de acreditar que eu posso levar minha vida adiante sem depender da aprovação de todas as pessoas. E a gente depende dessa aprovação até certo ponto. Eu falei, nós não enfrentamos os medos perigos dos nossos antepassados, mas a gente ainda enfrenta. No passado, talvez, dependendo do que você falasse, você correu o risco de ser morto. Hoje é a morte social. Hoje e talvez mais dolorosa. A gente morre aos poucos. Sim. Tá? Então, na maior parte das vezes, eu entendo que esse medo, essas dificuldades todas, as emoções em geral que passam a ter um resultado negativo, elas estão ligadas à nossa necessidade de pertencimento. O ser humano não sobrevive sozinho. A gente precisa de alguém para nascer, a gente precisa de alguém para nos aumentar, para nos alimentar, para crescer, para aprender. A gente vai precisar de alguém para nos enterrar. Sim. Nosso sistema nervoso é como se ele já fosse programado para isso. A gente depende um do outro. E ser rejeitado ou ser julgado adversamente no momento de exposição poderia representar minha morte social. Eu deixo de pertencer. E essa necessidade de pertencimento que muitas vezes nos leva a um sentimento que se torna extremamente negativo. Eu quero ser aceito. Ninguém quer fazer papel de ridículo. A gente está conversando aqui, a gente tem aquela preocupação. Como é que o público que está nos assistindo vai nos encarar? Então, isso que eu estou dizendo não é só relacionado ao oratório, é relacionado a essa necessidade de aceitação, de pertencimento, de querer fazer parte. E eu
ouvindo aqui você falar sobre psicologia, né, na oratória, como é que foi essa sua evolução da formação jurídica para psicoterapia? Isso começou dentro da própria OAB. Como eu disse, a oficina de oratória, hoje, agora a oficina de oratória tem 12 anos já. 12 anos ininterruptos que a gente realiza essa oficina, ou na seccional, nas subseções, eu diretamente, aqueles que trabalharam comigo. Não existe uma comissão de oratória? Nós pedimos a criação de uma comissão de oratória, eu e o professor José Ailton Garcia. Já foi convidado nosso aqui, inclusive ele nos trouxe o teu nome, foi bastante gentil, nos trouxe o teu nome, e hoje estamos conversando até lembrando bastante o professor José Ailton Garcia. Professor, se está nos ouvindo aí, com certeza está, um grande abraço. Professor José Ailton, um grande abraço. E o professor José Ailton é um lorde, uma pessoa extremamente finíssimo, né, extremamente educado, e me deu um excelente apoio na OAB, na criação dessa comissão. A comissão existiu durante alguns anos, mas infelizmente por questões de gestão, então, se entendeu que não havia necessidade de uma comissão. Poxa, isso seria tremendamente importante. Data máxima velha, né? Dentro do direito, eu acho que é um equívoco. É um equívoco da atual gestão pelo seguinte. Para mim, se tem uma comissão importante dentro da OAB, a mais importante, eu não sei qual você consideraria, para mim a mais importante é a comissão de prerrogativas. Sim. Por quê? O advogado tem que ter independência. Sim. O advogado não pode se acovardar. Então, de todas as comissões, meus sinceros respeitos, a todas, a comissão de prerrogativas é essencial. Porque se eu não tiver o apoio do meu órgão de classe, se eu não tiver a estrutura da OAB por trás de mim, Não eu não consigo trabalhar. Não vou enfrentar o juiz, eu não vou enfrentar o delegado, porque nós, advogados, mais uma vez eu falei, isoladamente, nós somos frágeis. Nós precisamos do grupo. Agora, o juiz tem o poder. E o juiz tem todo o aparato do judiciário e da força policial ao lado dele. Agora, se eu tiver medo de, por exemplo, insistir na defesa do meu cliente, e o juiz fala, indefiro, doutor, está em silêncio, então preciso que conste. Não vai constar. Eu não estou criando um problema, não porque eu quero. Eu não saí de casa hoje pela manhã pensando assim, eu vou criar um problema com o juiz para ser acusado de desacato e ir preso. E ser levado pela polícia porque eu cometi um crime de desacato. Nenhum advogado pensa isso. Mas eu fiz parte da comissão de prerrogativas durante muito tempo, e a prerrogativas é essencial. Quantas vezes eu saía à noite, de madrugada, finais de semana, para socorrer os colegas, presos muitas vezes por abusos de autoridade. A maioria dos Mas por que eu estou falando da comissão de prerrogativas? Essa é indiscutível. É bom ter uma OAB que me defenda? Sem dúvida. Mas será que não é melhor ainda? Naqueles momentos que eu não tenho OAB ao meu lado, eu sentir que a OAB está do meu lado, porque eu tenho condições de defender a mim mesmo. Sim. Eu estou ali não para criar um problema, mas eu estou ali para exercer o direito de defesa do meu cliente. E tenho que ser contundente naquilo, respeitoso sempre, mas contundente. Então eu acredito, Flávio, que a comissão de oratória era uma comissão que poderia sim atuar junto com a comissão de prerrogativas. Porque o advogado ele tem que saber como se portar, como se apresentar, como ser firme quando necessário, como ser respeitoso. A fala é tudo para nós. Sim. Numa audiência, num ambiente de tribunal, numa sustentação oral, a fala é essencial. Sem sombra de dúvida. E se a gente tem medo, não só o medo do julgamento adverso, não só daquele medo que a gente estava falando aqui por causa de algum outro problema da minha vida, de insegurança, não, mas eu não posso ter medo de que o juiz vai se ofender com o que eu faço. Então eu sempre disse, enquanto a gente tinha comissão de oratória, eu dizia, comissão de oratória, há que se entender que ela é uma comissão essencial, porque ela vai ajudar o advogado a defender o seu cliente e a defender a si próprio no exercício profissional, a atuar com independência, a saber se comportar. Oratória é isso, oratória é comunicação, oratória é vida. Então eu não acho que é
que é uma comissão de menor importância. Sim. Acho que é uma comissão que deveria ser valorizada. Não, sem Sim. sombra de dúvida. Você está colocando uma ferramenta à disposição Infelizmente, a gente não tem a comissão, do profissional. mas a gente ainda tem um espaço. Não vou ser injusto, porque a gente ainda continua tendo espaço na atual gestão para realizar a oficina de oratório. Então, uma vez por mês, a cada 2 meses, nós realizamos uma oficina de oratório. É ótimo. Ótimo que tem esse espaço em prol dos advogados. Mas eu acho que a gente poderia trabalhar. Claro, de uma Pouco forma um mais. pouco mais ampla com Sim. com uma comissão, né? Você falou um negócio que aconteceu comigo, rapaz, começo de carreira. Eu estava advogando no trabalho, Justiça do Trabalho. E eu protestei para que constasse de ata determinada situação. E o juiz deu essa negativa. Falou, não vou constar. Não vou constar. E eu saí dali, né? Por começo de carreira, eu saí dali transtornado, né? Pô, e agora? E um colega, já com um pouco de prata na cabeça, né? Já cabelo branquinho, ele ali parado na audiência, tá? Ele me olhando. Porque eu saí, ele falou, colega, vem cá. Ele falou, peticiona, conta tudo o que aconteceu na tua petição e protocoliza. Ele não vai mandar se estranhar. Faz isso. E eu fui para a sala dos advogados e fiz tudo, fiz uma petição contando tudo direitinho, inclusive falando que o juiz impediu o protesto de constar e pus o processo. Você acredita que aquilo foi de grande valia depois na hora do recurso? Essencial. Eu virei o jogo no recurso por conta daquilo lá. Infelizmente eu não encontrei mais aquele colega na vida, mas olha, eu vou te falar, foi Mas que ajuda, né? Essencial sem naquele dúvida, momento. sem dúvida, isso aí que acontece muito, essa imposição do, pô, não tem hierarquia, mas ele está sempre no degrauzinho superior, né? Eu fiz parte da comissão de prerrogativas, cheguei a um dos coordenadores da comissão lá também, por causa disso, por causa de um abuso de autoridade que eu sofri. E o juiz ameaçou me prender. Eu fiquei desesperado. Opa. Eu tinha 20 e poucos anos, uma das primeiras audiências. Simplesmente porque o juiz não conseguia repetir a pergunta que eu estava fazendo para a testemunha e achou que a pergunta era desnecessária e eu insisti e ele bateu na mesa. E o senhor não vai aqui mandar porque eu é que decido, porque eu sou o juiz e eu que presido. E o senhor está me desrespeitando. E começou a gritar e eu, mantendo ali a minha calma, falei, não, excelência, não estou desrespeitando de forma alguma, estou apenas exercendo a melhor defesa do meu cliente. Mas ele ameaçou me prender. Aí eu fui procurar as prerrogativas, acabei fazendo parte. Flávio, mas imagine um advogado recém-formado. Que não tem Sim, orientação. sabe se comportar. Exato, Então, oratória exato. também é isso, como eu falei, Exato. é relacionamento humano. Eu tenho que saber o que falo, o que eu falo, como é que eu me comporto. É. Senão a gente começa a tremer ali, os gestos já revelam tudo. Eu dei aula junto Desequilíbrio. com o Pavanelli, eu não sei se você lembra dele, ele presidiu a OAB de Santo Amaro. É. E assim que ele foi eleito presidente, ele mandou fazer tipo um cartão de banco, uma carteirinha de plástico, vai? Mas comissão de prerrogativas e os telefones 24 horas. E ele mandou entregar para cada advogado ali da subseção de Santo Amaro, né? E eu achei isso fantástico. E não é bom a gente se sentir amparado? Putz, que nem o Durso falava, né? O Durso falava, pô, eu gostaria de uma classe de advogados que fosse que nem motoboy. Né? Na hora que acontece um para todos. É, ia ser bom, né? Doutor, Mas é isso essa aí. parte. Talvez alguém, mas o que tem a ver com oratória? Tem tudo, tá entendendo? Tudo. A Porque comunicação é a base. comunicação, é vida, É a interação. base. Aproveitando aqui a psicoterapia que eu perguntei, essa parte de hipnose tem a ver com entra nisso, hipnose, essas coisas É assim. interessante se perguntar isso, porque quando a gente tinha comissão ainda, eu comecei a querer entender, será que existe esse negócio de subconsciente, de inconsciente, né? Os mistérios da mente humana, né? O que tem aqui dentro? Essa máquina fantástica que é o nosso cérebro. A hipnose é uma coisa muito, muito legal, muito interessante, porque ela, no fundo, ela nos dá mais controle. As pessoas acham que vão perder o controle. Eu estudei muito hipnose e cheguei a estudar o uso da hipnose na terapia, que é a hipnoterapia. Não gosto do termo hipnoterapia, não utilizo, não sou hipnoterapeuta, mas é muito interessante, porque muitas vezes a gente vai em busca de algo mais profundo, né?
Dentro da terapia que eu realizo hoje, que eu falei, ela é chamada de TRI, Terapia de Reintegração Implícita. Ela vê que o ser humano, quando ele está sofrendo, é como se ele estivesse realmente rasgado. Como se as diversas partes do ser humano estivessem ali. Ele está despedaçado. E eu tenho que reintegrar aquilo. É implícito porque se refere a memórias implícitas, coisas que não são exatamente conscientes, eu não tenho às vezes noção disso. Então é uma terapia que a gente utiliza algumas técnicas que quem olha de fora fala, isso é hipnose. Não é hipnose. É falar simplesmente, fecha os olhos e lembra se concentre, por exemplo, nesse sentimento que você tem, do medo. Que lembrança isso tiver? O que isso traz? Então, é muito interessante porque a gente começa a trabalhar de uma forma mais profunda. Não é só ali. O que a pessoa tem dentro dela? Sim. Não é só algo exteriorizado. Tá? Mas eu não gosto desse nome. Acho que o grande problema da hipnose é o nome. Por quê? É o que atrai muita gente, mas é o que afasta muita gente também. O que me interessou é o estudo neurocientífico dos mecanismos cerebrais desse processo que se chama hipnose. Traduzindo uma linguagem das neurociências, eu diria, é uma modulação neurocognitiva. É como se eu conseguisse alterar a minha própria cognição, o próprio funcionamento do meu cérebro. Não é o outro que faz isso. É eu que aprendo a fazer isso comigo mesmo. E eu consigo, com isso, fortalecer certas coisas, eu consigo trabalhar melhor alguns sentimentos, eu consigo, dentro da terapia de reintegração implícita, especificamente, promover essa reintegração de tudo aquilo que eu me sinto rasgado pelos afetos conflitantes, pelas dificuldades, pelos dilemas que a gente carrega na vida, pelos conflitos de relacionamento. Então, isso é muito interessante. Isso pode nos ajudar a compreender melhor a mim, ao outro. Porque comunicação é isso também. Comunicação. Não é só a mim, é o outro. Então, comunicação oratória não é falar, é também ouvir. Sem dúvida. É comunicação. Bom comunicador, de ele uma não forma geral. Não fica esperando o outro terminar de falar para ele retrucar. Ele presta atenção. Acho que está faltando isso hoje no ser humano. Sim. A gente olhar para o ser humano. Sim. A gente não enxerga mais as pessoas. É verdade. Falta humanização ao ser humano. Na verdade. Doutor Ricardo Ligiera, esse é o cara. Oratória, muito bem colocada, fora das técnicas de oratória, mas a compreensão do que a oratória demanda. Olha, foi sensacional essa nossa entrevista. Muito Gostei bom. bastante. Foi um prazer para mim estar batendo esse papo com vocês. É uma entrevista, mas num estilo bem descontraído. Sim. Vocês podemos deixam muito à vontade. Variar muito isso daqui, né? A psicoterapia na aplicação do direito, na profissão. E você poderia também falar futuramente aqui sobre família e sucessões, por que não? Que é uma área muito procurada por nossos alunos. Está tudo interligado, né? Não tem dúvida. Relacionamento humano. E também já está convidado para falar sobre o assunto aspecto jurídico e a saúde mental. Com certeza. Aspecto jurídico e saúde mental? É. Ótimo, já está aqui. Eu sou certa. Não, já vamos fazer essa extensão aí. E vamos falar desse assunto, sim, vamos difundir esse assunto que eu tenho certeza que é tão palpitante quanto esse que nós acabamos de abordar. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Prazer foi nosso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, o programa Conclusão. Você que sempre nos acompanha, muito obrigado. Eu espero que você tenha aproveitado essa entrevista tanto quanto nós aqui aproveitamos, tá? Muito obrigado, continue com o programa Conclusão e até a próxima edição. Até lá!